Já pode. Já. Olá, amigos e amigas. Vamos iniciar hoje a nossa reunião do grupo de pais, né? Lendo uma mensagem de preparação do ambiente do livro Recados do Meu Coração, pelo Espírito Bezerra de Menezes, através do médium José Carlos de Luca. A terapia do perdão. Perdoemos, filhos, incessantemente, porque no perdão encontraremos muitas bênçãos de paz e saúde em nossa vida. Quando os médicos espirituais são chamados a atuar em benefício dos irmãos na carne, muitas vezes verificamos que a causa remota de muitas enfermidades reside em mágoas não esquecidas, em traumas não equacionados, em culpas não liberadas, em ódios vitalizados, dando formação a verdadeiros quistos psicoemocionais que acabam por desarticular as engrenagens físicas. Nesses casos, os espíritos não podem remover tais desarmonias íntimas à custa de um simples passe, e muitas vezes a doença se constitui no processo através do qual o enfermo, em última análise, depura-se do orgulho que o fez adoecer. Se outras não tiver sido a sua conduta em favor da libertação da dor pelo amor. Por isso, nossos irmãos possuem o bisturi do perdão, do qual Jesus tão insistentemente falou em seu evangelho, e que foi colocado nas mãos de todos aqueles que se sentem ofendidos, magoados ou culpados. Quem perdoa faz a opção pelo amor. Quem não perdoa escolhe o caminho da dor. Ambos os caminhos nos levarão infalivelmente à cura interior, mas quem ama tem a promessa do fardo leve e do jugo suave, conforme asseverou Jesus. Vamos fazer neste momento a nossa prece de abertura da nossa atividade, solicitando que a espiritualidade de luz nesse instante possa se aproximar carinhosamente de cada um de nós, e que nós acolhamos esses irmãos com carinhos dobrados, com amorosidades múltiplas, para que sejamos bem orientados e que, Senhor, nessa tarefa de guiar o meu espírito pelo caminho reto, possamos ser assistidos não só pelo nosso mentor espiritual, mas também pelos mentores que elaboraram a reencarnação deste espírito que hoje veste a vestimenta de uma criança. Perdoa, Senhor, a todos nós que ainda cometemos tantos erros, para que decidamos caminhar pelo amor e não pela dor. Te pedimos ainda, Mestre, que possais envolver o avô da nossa trabalhadora Cleudes Maria, que agora me foge o nome, e que, aos 103 anos, se prepara para o retorno da pátria espiritual. Que ele possa ser muito bem acolhido e que ele não tenha o medo que o animava até pouco tempo antes. Que Jesus o ampare, o envolva e que Maria Santíssima esteja ao seu lado através das servas que trabalham incansavelmente pelo bem da humanidade.
Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos aqui contando com a presença da nossa querida Suelen Viana. Suelen é uma pessoa que eu conheci ainda em outro grupo que eu trabalhava, frequentando a mesma reunião de desobsessão. E ela, psicóloga de formação acadêmica, espírita, o que é muito importante, né, para nós que somos pais espíritas, e também ela atua como atriz, né? Então, ela é uma mulher multidisciplinar. E hoje, né, bombril, 1001 utilidades. E hoje nós temos o prazer de recebê-la e contar com a sua palestra acerca de transtornos mentais. Com vocês, Suelen. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora me sinto com vocês. Então, como ela já falou, já me apresentou, me sinto honrada de falar sobre esse tema, não só pela minha área, mas como uma pessoa que sempre se identificou com isso desde criança. Eu sempre ficava, meu Deus, por quê? Pra quê? Por quê? Né? Os porquês das crianças. Então, transtornos mentais à luz espírita, né? Como psicóloga, chega todos os dias casos para mim com diagnósticos, né? E antes do diagnóstico, tem paciente que senta e já fala, meu diagnóstico é tal. Eu falo, nem fala diagnóstico. Não importa para mim diagnóstico. O diagnóstico não representa ninguém, né? É um ser. Então, o que você sente? É isso que importa para mim. E, no momento, a gente vive na Terra um momento de angustiante certeza, né? Um mundo imediatista, queremos tudo para ontem, é a era da ansiedade. E tudo que constitui segurança, poder político e econômico, saúde, cultura, amor, de uma hora para outra, mudou a configuração. Então, surgiram desafios que consumiram as nossas energias mesmo, e, em contrapartida, trouxe essa questão dos transtornos da mente, né? Então, o fato do mundo imediatista, a busca desesperada pelo prazer, como se isso fosse a única razão da existência física. Então, o que nós queremos da vida? Muitas pessoas vão responder felicidade, né? Porque a gente já nasce com esse intuito de ser feliz. Mas 90% vai responder dinheiro. Pra quê? Prazer, né? E depois, para pagar médicos que cuidem da nossa saúde por causa disso. Isso não é um pensamento meu. Dalai Lama fala, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. E faz muito sentido, é muito atual, né? E vai ser sempre assim. Mesmo nós vivemos no mundo material, né? E falando em presente e futuro, eu sempre costumo dizer que a ansiedade é um excesso de futuro. Todo ser humano é ansioso, no fim das contas. A gente vive no amanhã, né? Assim, tudo que a gente faz hoje é para amanhã. Já depressão, por sua vez, é um excesso de passado. Aquele passado que não é elaborado vai vir em forma de transtorno depressivo em algum momento. E o excesso do presente, de estresse. Às vezes a gente foge, trabalha e adquire um estresse, né? E aí, qual é o nome do aqui e agora? Presente. Imagine se o nome não fosse esse, né? Porque se é um presente, a gente não aproveita. Imagine se fosse outro nome. Vocês já ouviram falar a frase que a nossa mente mente? A nossa mente pra gente o tempo todo. Mãe fez assim, porque eu falava isso pra ela direto, né? Por isso que o nome dela é esse, mente. Ela mente o tempo todo. A nossa mente mesmo, que faz parte da gente e que dá espaço a sugestões mentais, né? Do externo. Então, vamos lá. O tempo todo a gente recebe um convite para essa nova ética da transição planetária,
é maior convite do que a pandemia. O convite à viagem para o interno. A gente voltou para dentro de casa e obrigatoriamente teve que voltar para dentro de si. Não foi assim? E o que aconteceu? As sombras vieram à tona. Os consultórios psicológicos estão lotados. Graças a Deus, por um lado, né, profissionalmente falando, mas por outro, e também pelo fato das pessoas irem buscar ajuda da saúde mental, né? Se eu perguntar aqui, quem faz psicoterapia aqui presente? Poucos talvez vão levantar a mão, mas se todos levantarem, eu vou ficar feliz. Porque todos nós precisamos, eu, psicóloga, preciso do meu psicólogo, preciso das orientações profissionais, até para cuidar dos meus, né? Então, primeiro, essa viagem para dentro. E, segundo, aquele pensamento de viemos para ser feliz, o que acontece? O ser humano ele não está preparado para sofrer. Todos, 99,9% dos pacientes que chegam com sofrimento psíquico lá falam, eu não quero isso, arranque isso de mim. Eu falei, se eu pudesse, eu não arrancava. Imagina podendo. Por quê? Porque o sofrimento não existe ali para fazer o ser humano sofrer. É evolução, né? É cura. Eu vou falar um pouco mais ainda sobre. Então, hoje, graças a Deus, brilham novas perspectivas da psicologia moderna e psiquiatria moderna. Inclusive, tem uma psicologia ligada à espiritualidade, que é a transpessoal. E tem uma especialização nova que chama Patchwork, que é ligada ao espiritismo. Bem interessante. As ferramentas usadas é ligada ao espiritismo. Então, com a psiquiatria moderna e a psicologia moderna, o que é que eles trazem? Ele traz o ser, né, o espírito como responsável pelas ocorrências da sua trajetória. Então, ele é o quê? Um autoterapeuta, né? A gente dá ele a responsabilidade de se observar e melhorar, né? Recuperar os valores perdidos. Em contrapartida, a doutrina espírita esclarece o ser sobre suas responsabilidades também. E possibilidades iluminativas, né? Desbravando o país da alma e das reencarnações e o abençoado projeto da evolução, né? Então, a vida é percebida por cada pessoa de formas diferentes. Quando vem pensamentos, sentimentos, são tomados por perturbações, afeta o comportamento, traz sofrimento e afeta o quê? Família, o social, o trabalho, como um todo, todas as dimensões, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o significado, né, a definição de transtornos mentais e comportamentais são condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar, né, ou humor, e por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva e ou deteriorização do funcionamento psíquico global. Então, inúmeros casos de obsessões no século XIX, eles foram tratados como loucura. Então, naquela época, os loucos, né, eram o quê? Encarcerados, né? Não tinham nem a possibilidade de ver a luz do sol. Além disso, o tratamento de eletrochoque, né? Achando que aquilo poderia trazer uma cura. Então, pela dificuldade, justamente pela dificuldade que eles tinham da distinção entre a loucura moral e a psicológica. Então, como o Dr. Bezerra de Menezes, né, brilhantemente no livro Loucura sob o Novo Prisma, ele fala que na saúde mental há uma desarmonia da ação da alma e do cérebro, do ser pensante e do órgão da manifestação do pensamento. O cérebro inteiramente comprometido, incapaz de captar com fidelidade o pensamento do espírito. Mas ele vai além. Ele fala, os casos de importantes perturbações mentais em que não são encontradas inicialmente uma lesão cerebral, onde o processo acontece sempre por influência de espíritos não muito esclarecidos, com o desenvolver do quadro, a ação perniciosa do obsessor contínua, ele pode levar a uma lesão na estrutura cerebral da vítima. Então, através da influência, porque eu vou explicar mais à frente aqui, digamos que aquele transtorno mental desenvolvido foi ocasionado pelo espiritual, né? E aí, aquela pessoa não tem uma questão orgânica, mas a continuidade, né? E os malefícios que aquele obsessor traz, pode chegar a trazer uma lesão. O nível, né? Então, na introdução do Livro dos Espíritos, do capítulo 15, Kardec, ele fala que a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, ou seja,
Pode começar como algo orgânico, né? A explicação genética, por exemplo. Sucessivamente pode, né? Uma mãe, uma avó, um pai, um tio, um bisavô, ancestralmente falando, pode trazer isso na carga genética. E o problema espiritual pode preceder o orgânico. E depois de algum tempo, o organismo assimila esses fluidos e energias desarranjadas e acaba se adaptando ao corpo, né? Ao orgânico. A lei de atração faz com que os espíritos perversos nos influenciem no comportamento e no humor. Então, assim, chega um paciente, eu lembrei agora de uma situação, chegou uma paciente para mim com depressão e ela chegou, olha, eu tô com depressão, os olhos bem arregalados, muito assustada. Ela, eu tô com depressão, mas eu tô muito preocupada porque lá na instituição religiosa que eu participo, me disseram que eu tô com possessão. E assim, isso é muito sério, né? Algumas pessoas encaram alguns transtornos mentais só pela luz espiritual e falar para o paciente que ele está com possessão é muito sério. Para ela romper com a realidade, poderia ser uma linhazinha bem fininha. Uhum. E eu expliquei para ela o que era a depressão. Expliquei para ela que sim, com a depressão, como a gente baixa um pouco nossa vibração, porque a maior parte do tempo a gente pensa negativamente, vê o mundo cinza, a vida não faz sentido naquele momento, o isolamento, pode se aproximar, sim, irmãozinhos que estão precisando de luz. Então, se o paciente apresenta um quadro psicótico, por exemplo, que são casos dos esquizofrênicos, né? E não sabendo se isso é fruto de uma obsessão ou se é um transtorno, né, propriamente dito, neuroquímico, ou se são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que é que a gente precisa fazer como profissional, por exemplo? Psicoterapia, medicar e, em conjunto, o tratamento espiritual. Só ali, quando chega pacientes que são de outra religião, mesmo assim eu oriento. A gente não pode misturar muito psicologia com religião. Só que quando chega no meu consultório, eles mesmos já falam, minha sala é cheia de cristal, né? Gosto dessa parte espiritualista. Então, eles sempre acabam perguntando, eles têm a curiosidade, né? E mesmo que eu não misture, o que acontece? Eu vejo as horas. Só no consultório. Eu nunca vi em lugar nenhum mais. Por que será? Porque lá é o espaço que eu estou sendo canal de cura. Então, quando aparecem as horas, às vezes eu fico, eita, eu preciso dizer isso a um paciente. E às vezes é evangélico, e tudo bem. Eles super recebem, né? Respeitam. Eu falo, ó, você está um pouquinho desenergizado. Eu preciso que, mesmo lá na sua religião, você receba, né, uma oração ou algo que reenergize um pouco, porque isso vai te prejudicar no processo que você está vivendo, certo? Em contrapartida, eu vejo que o paciente chega de um jeito e sai de outro. Muda a cor, vibra mais alto, as cores. Então, por algum motivo, eu precisava ver as horas ali no consultório, né? Então, um paciente que chega em crise, né, ou um processo de surto mesmo, a gente precisa ter uma análise bem cuidadosa, né? Se procede isso dos conflitos, ou se é uma questão espiritual, se é os dois, se ali no seu consultório já aconteceu alguma manifestação espiritual, algo que você viu que, meu Deus, eu tenho que fazer algo, sim. Chegou um paciente que estava num processo de ansiedade com sintomas depressivos, que hoje em dia a ansiedade e a depressão estão bem juntinhas, é tanto que os médicos estão passando antidepressivos para curar a ansiedade. E em um momento ele mudou o jeito de falar, ficou com as mãos para trás, não queria nem entrar na sala. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui acontecendo e eu vou dar conta, né? Minha vontade foi sair correndo? Sim, foi. Sendo bem sincera. E aí ele começou a mudar a voz e tal, e começava a falar em terceira pessoa. Eu falei, não é ele, né? O que eu fiz? Doutrinei, conversei com quem estava ali, até se afastar e o paciente não percebeu. Então, já aconteceu já. Depois disso, eu fiquei assustada, pedi ajuda lá ao grupo, até para... Oi? Subiu um arrepio, né? E aí, pedi para que... Aí, eles pediram para eu reforçar, né, a questão da limpeza e tudo, para que ele não chegasse nem a entrar, né? Então, foi a primeira vez que aconteceu e... Quando o paciente está em crise, naturalmente, se tiver alguma influência espiritual ali, eu também vou sentir. Então, o que é que eu faço? Emano, porque eu não posso verbalizar, que às vezes assusta. E
realmente eu só libero o paciente quando eu vejo que está tudo bem, que principalmente na questão do suicídio, né? Que é o que a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Então, normalmente, como eu estava falando do exemplo desse menino, o obsediado passa a ser outro indivíduo, então ele se refere àquele. Então, todas as vezes, eu sempre pergunto aos pacientes, quando eles trazem um pensamento, por exemplo, suicida, se for em terceira pessoa. Eu falo, você já se perguntou sempre como é esse pensamento? Aí eles sempre falam, você é um peso, a vida não faz mais sentido, você precisa fazer algo. Pule daí. É em terceira pessoa, é como se fosse é uma sugestão mental, eu sempre explico isso para eles. Mas veja que curioso, por que é em terceira pessoa? Né? Por que é em terceira pessoa? Aí eu brinco com eles e falo assim, ó, imagine que eu sentasse aqui na sua frente e dissesse, olha, pule, toma uma cartela inteira de remédio. Você iria fazer? Aí não, eu iria responder, eu iria me defender. Eu disse, porque quando vem um pensamento você quer fazer. A gente precisa questionar os pensamentos, justamente para neutralizar, né? E, claro que alguns eu não falo, ó, é um obsessor, não posso, eu falo, ó, é uma sugestão mental, lembra que a nossa mente mente, e a gente não pode dar ouvidos a esses pensamentos. Então, outro exemplo, os transtornos de personalidade múltiplas, né? Que a gente não vê muito comum, né? Tem até um filme que fala sobre isso. Foi detectado nesse transtorno que tinha conflitos anímicos e aí confundia os indivíduos com lembranças da reencarnação. Então, assim, digamos que uma pessoa que tem um transtorno de múltipla personalidade tenha 10. Imagine, são 10 obsessores que querem comandar ali o corpo. E a autoobsessão, que eu não posso deixar de falar. A autoobsessão é quando o indivíduo fixa o seu pensamento em valores que não possui. Então, quando a gente fixa que é mais do que é, o que acontece? Pode ocasionar, desenvolver um narcisismo, por exemplo. E o contrário, que é o pessimismo, que chega a ser característica da ansiedade e da depressão, faz o quê? Se deterioriza, se diminui, gera um complexo de inferioridade, né? Na depressão, por exemplo. Na depressão, você vê que é uma baixa autoestima, né? A pessoa se coloca o tempo todo ali, vê o mundo cinza, realmente. Não se acha capaz de enfrentar, né? Boa tarde. E, então, na depressão, quando o indivíduo tem dificuldade de identificar a causa, o que acontece? Por vezes, essa causa da depressão não foi desencadeada por uma obsessão, né? Como eu estava falando no início. Mas, posteriormente, pode ter atraído um obsessor. Justamente por causa desse pensamento que a gente dá uma baixa na guarda, né? Então, pela visão espiritual, a culpa, a mágoa, o remorso, a culpa principalmente, eu sempre falo aos pacientes, a culpa aprisiona. A culpa aprisiona, gente. Faz com que a gente fique ali numa prisão interna mesmo, psicológica. E se a gente pegar essa culpa e transformar em responsabilidade, fica mais leve. Faz sentido? Se a gente pegar a culpa e transformar em responsabilidade, fica algo mais leve. Qual é a minha responsabilidade nisso aqui? Qual é a minha responsabilidade nessa situação, né? Então, pelo ângulo espiritual, a culpa, o remorso, a mágoa, o ressentimento levam a pessoa a estados depressivos, podendo causar, inclusive, desenvolvimento de doenças psicossomáticas. O câncer, por exemplo, é uma doença muito emocional e, né, sempre em estudos a gente vê que é justamente a não elaboração de alguns sentimentos, como culpa, remorso, mágoa. Então, o amor e o perdão que a doutrina espírita nos ensina é um caminho preventivo. Concorda? O perdão que ela começou aqui, que eu acho tão lindo, que a leitura sempre combina com que tudo se conecta, né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 371, Kardec questiona a espiritualidade superior a respeito se tem algum fundamento na opinião dos cretinos e os idiotas. Se eles teriam uma alma de natureza inferior. E ele recebeu a seguinte resposta: não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais. E que sofre com a insuficiência dos meios que se dispõe para se comunicar. Como o mudo sofre por não falar.
E aí, na questão seguinte, Kardec pergunta: e qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como cretinos idiotas? E aí eles afirmam: são espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas e sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos, e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, por ser uma desordem puramente neuroquímica, né, orgânica, cerebral, eu já falei que a gente tem as questões genéticas, existem também as questões orgânicas que tenham ligação no passado. Por exemplo, no passado, aquela criatura passou por uma desordem, né? E passou por uma desordem e aquilo não foi sanado. O que é que acontece? Reencarna com aquela questão ali para resolver, que fica registrada no inconsciente. Então, o inconsciente registra, e quando a gente reencarna, vem as altas cargas conflitivas, certo? Então, por trás de muito distúrbio de natureza psicológica, existem influências espirituais, mas não podemos afirmar que todo transtorno mental é uma obsessão, certo? Mas, na raiz de todo transtorno, o que é que tem? Um espírito em dívida. E o espírito em dívida atrairá aqueles irmãozinhos que estão ali para cobrar, né? Nesse livro, Transtornos Mentais, de Sueli Schubert, inclusive eu indico quem quiser aprofundar esse tema, ela traz uma discussão também sobre os transtornos mentais na infância. Muitos pais, né, quando chegam ao diagnóstico, né, do autismo, né, de um transtorno de hiperatividade, ou outros mais, transtorno de conduta. Pela primeira vez em 9 anos de profissão, eu me deparei com uma criança de 8 anos que foi diagnosticada assim, porque geralmente a gente vê um transtorno de conduta adultos, né? Então, ele é uma criança. E aí os pais perguntam, por quê? Por que eu? Por que na minha família? Por que esse diagnóstico, né? E a resposta está muito clara, inclusive, no título do livro de Hermínio Miranda. O título do livro é Nossos Filhos São Espíritos. A criança é um espírito reencarnado. E a gente não pode esquecer disso. Eu sei que são crianças, mas são espíritos reencarnados. Emmanuel fala uma frase que faz muito sentido em relação a isso, que é todo berço de agora retrata o ontem que passou. Ele tem outro livro também que fala do autismo, Autismo, uma leitura espiritual, que é muito importante para quem quer aprofundar sobre o autismo, tá? Pronto. No livro das Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, ela faz uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. E ela pergunta, as doenças são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? E aí ele responde, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão. Que ele estava explicando. Embora seja de origem psíquica, a mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. A doença mental, como substrato orgânico, pode ser vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Então, a Kardec, o tempo todo, em vários estudos, tanto no livro dos Espíritos, e em todos os contextos, o que é que ele fala? Estais sempre muito mais acompanhado do que imaginais. A gente não está só, né? A gente nunca está só. Seja os nossos mentores, anjos da guarda, a gente também tem aqueles irmãozinhos que nos atraem pela afinidade, né? Então, nós estamos numa existência pautada no pensamento. Pensamos positivo, atraímos espíritos nobres. Pensamos negativo, atraímos, em consequência, espíritos mais inferiores. Então, mesmo sem pensar, a gente atrai. Né? Mesmo estamos numa existência pautada no pensamento, sem pensar, a gente atrai. E a vida é única, mas a experiência, com várias existências, né? Então, precisamos observar com mais cuidado nossos pensamentos. É através dele que tudo inicia. Eu sempre falo, por exemplo, a ansiedade, que é a era da ansiedade no momento, né? Todo mundo, eu sou ansioso, eu tenho um transtorno de ansiedade. 90% do meu consultório é ansiedade. Seja que tenha algum sintoma depressivo, né? Algum outro transtorno mental em conjunto, mas a ansiedade está disparada. Justamente por causa disso que eu falei, do mundo imediatista, né? Então, tudo começa no pensamento. Vamos lá. O indivíduo está com o pensamento que algo ruim vai acontecer. E aí vem, eu não vou dar conta disso.
Ou, se ele tiver medo, o maior medo dos ansiosos é morrer, né? Então, vou ter um infarto e vou morrer. Imediatamente ele vê uma cena, aquilo acontecendo. Ou ele já no caixão, ou ele no hospital. E, a partir disso, vai vir uma sensação e uma ação, que é o que gera a crise. Então, até dentro do próprio transtorno, a gente tem que ficar atento aos pensamentos. Não só aqui, na vida terrena, né? Toda e qualquer doença de ordem material ou psíquica que nos visita está em processo de cura. Lembra que eu falei no início? O sofrimento não é para sofrer, é evolução, né? Estamos aqui em processo evolutivo. Então, doença é uma disfunção do corpo biológica para a ciência. E para a doutrina, é uma correção em curso para a cura dos espíritos. Em caso de desordem psíquica, o que a gente faz? Primeiro, acolhe psicoterapia, se tiver necessidade de avaliação médica para medicações e, em conjunto, o tratamento, o acompanhamento espiritual, claro, para quem está aberto a isso, né? Como eu falei, tem pacientes que não estão abertos. Jesus, para diminuir o pranto, o que ele fala, né? Vinde a mim, vós, que chorais e que sofreis. Tomai sobre vós o meu fardo. Recebei de mim o meu jugo suave. Leve meu jugo e vinde a mim, e eu os aliviarei. Todos nós temos um fardo pesado. Todos nós aqui. Se eu perguntar quem tem problema, todo mundo vai levantar a mão. Não é isso? Mas o jugo de Jesus é leve. Não é assim? Porque a gente não está só. Então, qual é a única coisa que a gente tem que fazer? Enfrentar. Eu sempre falo aos pacientes, enfrente ou em frente. Em frente ou em frente, separado. Vai, siga ou vá. Não tem outra opção, né? Ter resistência e força, né? Para continuar. A vida sem enfrentamento é uma vida morta. A gente precisa desses enfrentamentos para lutar, para continuar, para dar energia, né? E o sentido da vida é encontrar os praquês. Para quê? Aqui estamos. É para amar, gente. Divaldo Franco, na palestra que ele deu sobre esse tema, inclusive, ele falou sobre, na época lá do século XIX, né? Quando os tidos como loucos estavam encarcerados, sem ver o sol, ele foi lá e disse, eu só vou trabalhar aqui nesse hospital se soltarem eles. Porque eram como se fossem bichos. E aí eles, né, quando abriu a sala, ele conta que um subiu assim, como se fosse numa janela em cima, e aí já ficaram todo mundo assustados, mas ele falou, muito obrigada, eu precisava ver o sol. Eu não lembrava nem como ele era. E aí, o guarda, né, que estava muito assustado, com medo de como esses esquizofrênicos e outros transtornos psicóticos iriam reagir, ele perguntou, e se você não conseguir? Aí ele falou, eu vou amar. Eu vou amar eles. Só através do amor que cura, né? Então, o sentido da vida é encontrar para quê? Então, a gente aqui é para amar, não é para ser aplaudido. É para amar. Não tem outro caminho. Tanto amar quanto se amar. O auto-amor, né? O autocuidado. Então, ter uma existência pautada no princípio ético e ter estrutura para enfrentar as vicissitudes, os desafios, né? A estrada evolutiva está diante da gente. O tempo todo a gente é provado, o tempo todo desafio, né? E o que Jesus nos convida? Eu sou o caminho. É assim que ele fala, eu sou o caminho. Se a gente segue, a gente alcança a verdade para uma vida maior, né? Nos liberta, né? Assim, buscar a verdade nos libertará, nos liberta para uma vida maior. Então, vou recordar aqui o ensinamento de Joana de Ângeles, que ela fala, a dor não tem uma função punitiva, mas educativa. Como falou também no início da leitura, se não for pelo amor, é pela dor, né? Então, quando o amor se ausenta, a dor se instala. Então, amem. Seja você aquele que disputa a oportunidade de servir, da caridade, né? Do amor. Principalmente essas pessoas que estão passando por transtornos mentais, que é difícil. Quem tem na família sabe, né? É difícil conviver com aquele irmão ali que está com questões com álcool, com questões de ansiedade ou depressivo, ou tentando suicídio, às vezes perde paciência, mas eles só estão precisando ser amados mesmo. Quanto mais apoio recebem,
mais eles têm a capacidade de sair dessa situação, né? Então, cultive pensamentos, mudem atitudes, busquem boas ações positivamente. E este é o momento para sermos felizes. Sueli, mas como é que você é feliz? Está cheio de desafio. Mas a gente só vê isso com desafio. O desafio está aí também para ser vencido, né? Então, é bom saber que, acima de tudo, de todas as dores humanas, existe uma bênção divina. A gente sabe que não está só. E que seja o amanhã, pleno de luz e beleza que se anuncia, vencidas as lutas redentoras, almejando que seja toda a humanidade prenúncio de uma nova era de paz e felicidade. Obrigada a todos pela atenção, por essa troca. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos um pouquinho para eu fazer uma internalização. Todos tocam? E perguntas? Pode. Depois da internalização, pode ser? Vamos lá. Vou colocar só uma musiquinha aqui de celular mesmo, só para... Fechem os olhos. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Gentilmente. Nesse momento, você vai ser testemunha da sua respiração. Inspira e solta pela boca. Vamos focar no aqui e agora e no seu interno. Eu queria que nesse momento você levasse a sua atenção para essa região entre as sobrancelhas, que representa a nossa mente. Observe quais os pensamentos que surgiram essa semana. Quais os pensamentos que estão aí nesse momento. Existem pensamentos que a gente pode elevar mais um pouco? Existem pensamentos que a gente pode mudar, alterar? Para que as coisas fluam de forma mais positiva. Continua respirando. E agora eu queria que vocês levassem atenção à região do coração, que representa os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se quiser, pode colocar a mão no coração e sentir um pouco. Observe como estão as batidas. Observe se ele está um pouco mais acelerado ou se ele está um pouco mais calmo. E observe também quais os sentimentos que surgiram aí esses dias. Quais os sentimentos que estão guardados aí nesse momento. Existem sentimentos que são indesejados e que a gente precisa liberar com perdão. Leva atenção também a essa região do umbigo, que representa uma troca com o externo, que representa também as nossas emoções. Quais as emoções que precisam ser elaboradas. Vamos dar uma respiração profunda. Solta. Relaxa um pouco mais o corpo. E agora eu queria que vocês visualizassem uma porta branca com a maçaneta dourada. Eu vou convidar você a entrar nessa porta. E ao entrar, você chega em outro espaço. É um jardim bem grande. Um gramado. Você sente a brisa no seu rosto, sente a temperatura da grama. Do lado esquerdo tem uma cachoeira com um rio de água cristalina, corrente, árvores, flores, borboletas. É um local sagrado interno que traz paz, tranquilidade, segurança. Eu queria te convidar a ir até esse rio. Você vai se aproximar desse rio, molhar os pés, sentir a água bem geladinha. Você vai observar essa água em movimento, corrente. E eu queria que você colocasse agora, nesse momento, depositasse nesse rio tudo que está te pesando. Tudo que está te atrapalhando. Tudo que não te serve. Coloca esses sentimentos que não estão elaborados. Situações, momentos, pessoas. Coloque para fora e aproveite essa oportunidade desse rio levar para longe. Vai colocando, visualizando esse rio levando. Se permita colocar tudo, não deixe nada. Vai depositando pouco a pouco. Aos poucos, eu convido a você dar um mergulho nesse rio. Ele é raso,
E é uma água bem cristalina. É uma água que purifica, que cura, que alimenta, que energiza. Se permita esse mergulho, sinta a temperatura dessa água. Aos poucos vai voltar, vai sair desse rio, vai voltar a caminhar por esse gramado, sentindo os raios de sol aquecendo. E antes de voltar por aquela porta, você vai olhar para o céu e vai observar uma nuvem. Quanto tempo a gente não para observar as nuvens? Nesse momento, essa nuvem representa o momento atual que você está passando. Eu queria dizer que, como toda nuvem, isso vai passar. Então, visualize essa nuvem indo, passando. Acolha esse momento, esse encontro com seu interno. Vamos dar 2 respirações profundas. Isso, solta devagar. Mais uma vez, inspira. Solta. Isso. Aos poucos, sem pressa, vamos retornando, abrindo essa porta branca novamente. Voltando para o aqui e agora, focando nessa música. E no seu tempo, sem pressa, pode abrir os olhos, voltar a respiração, trazendo tudo de especial que teve nesse encontro interno. Todo mundo conseguiu visualizar? Conseguiu se permitir? Que bom. Então, gente, é isso. Fica aberto a perguntas. Esse tema tem muita coisa. Então, se Marta quiser, eu posso vir várias vezes para explicar cada transtorno, porque é muita bibliografia, né? Muita coisa. O autismo, então, tem muita coisa boa a aprofundar, certo? Mas, se alguém tiver alguma pergunta, algum pedido... Eu tenho duas. Pode falar. A primeira é o que você considera mais difícil assim, para a pessoa? Se é a obsessão ou a auto-obsessão? E segundo, se demora muito tempo para fazer um diagnóstico completo de autismo. Certo. Então, é mais difícil para a pessoa a obsessão ou a auto-obsessão? É bem relativo, né? Porque a obsessão, entre aspas, é uma coisa externa, que a gente tem responsabilidade, né? A auto-obsessão é interna. Temos responsabilidade também, mas a gente meio que divide a responsabilidade, né? Tem um ser ali que está em evolução também precisando ser orientado, não é só eu. E a auto-obsessão é responsabilidade total minha, né? E em relação ao autismo, o diagnóstico precoce, né? Ele é feito a partir de 2 anos de idade. Antes de 1 ano é um pouquinho difícil por causa da questão da linguagem, né? Mas, dependendo do caso, demora um bocadinho. Tem pessoas que só têm o diagnóstico adulto. A gente costuma falar, crianças autistas, elas crescem. Elas crescem, né? Então, o diagnóstico adulto hoje está acontecendo cada vez mais. E o autista, como outros transtornos que têm ligação com o espiritual, falam muito da hipersensibilidade deles, né? E na maioridade, a gente também tem hipersensibilidades. A questão da audição, né? Se tiver um ambiente muito barulhento, a gente vai... Então, o diagnóstico ele é demorado, dependendo de cada caso, né? Mas neuro, psicólogo, psicopedagogos, fonos, em conjunto, conseguem, mas principalmente o neuro, né? Todo mundo vai observando, né? Começa geralmente pela mãe, quando ela consegue visualizar, né? Porque em outros casos é difícil também para a mãe visualizar, então é sinalizado pela escola, né? Então faz todo esse caminho e geralmente é a partir de 2 anos, certo? Porque antes disso tem a questão da linguagem, então fica esperando isso. É um atraso na linguagem ou tem uma questão aí, né? Do espectro. Ok? Mais alguma pergunta? Porque, assim, né? A gente fala muito sobre o amor e sobre o egoísmo. E a gente ouve muito falar do amor. É mais fácil a gente perceber os aspectos do egoísmo. Não é isso? A inveja, o ciúme, a vaidade.
E os aspectos do amor, como que a gente pode receber e desenvolver? Seria externando, falando, praticando? Sim. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de externar, né? Eu sou uma. Meu noivo tá ali. E ele sabe disso. Minha mãe e minha irmã tá aqui. Eu, às vezes, vou falar que amo com atitudes. Eu tenho dificuldade de falar te amo, mas eu amo vocês. Consegui dizer agora. Bem rápido, assim. Já foi. Mas, sim, tem várias linguagens do amor. Tem até livros, né, que falam disso. As linguagens do amor. Não é só o te amo, né? Tem as atitudes. Tem outras formas de demonstrar que ama. O cuidar, né? Como diz, bom dia, como é que foi o seu dia hoje? Atenção. Tudo isso é forma de amar, né? Um abraço, cumprimentar alguém com um abraço. É amar também, né? Mas sim, a gente consegue visualizar mais o egoísmo, porque ele é mais visível, né? Obrigada. Então, nada. Mais alguém? E precisando de mim, como psicóloga e espírita, estou aqui, tá? Para vocês, para os familiares, para quem precisar. Posso chamar o Gustavo? Você pode chamar o Gustavo. Só um instante, a gente vai Finalizar, né? finalizar, né, a nossa... Será que eu apareci na câmera? Isso não. Nós vamos finalizar. E hoje a gente está não só recebendo a Suelen, né? Como a avó, a mãe, a avó do Gustavo, né? Estão aqui também, mas a tia do Gustavo, mas além de muitos pais que vieram, né? A gente vai receber também fomos premiados e vamos ter uma prece cantada pelo Gustavo. Gustavo, ele é um cantor lírico e vai nos trazer aqui, qual é? Ave Maria. Vai trazer para a gente a Ave Maria, né? E como a gente sabe que nós estamos recebendo o passe coletivo, né? Eu já gostaria que vocês embarcassem com essa música e essa música servisse também, lógico, já que ela vai ser a prece cantada, né? Servisse também para o nosso passe coletivo, tá bom? Então, agradecer demais a Suelen, a sua presença. A Suelen, eu contatei com a Suelen, qual foi o mês? Abril, foi? Em abril. E a Suelen vinha preparando esse assunto para discutir para a gente. Então, foi preparado com muito amor, com muita antecedência, né? Vamos precisar dela em outros momentos. Eu gostei muito de saber a respeito do autismo. Nós temos muitos autistas aqui, né? Inclusive, nós temos uma turma que prepara os autistas para a inclusão, através da evangelização. Então, meus amigos, vamos Isso é no seminário, usar... né? Seminário, talvez. Pois é. Vamos usar e abusar. Vou logo me avisando, viu? Você disse que pode usar, então use-me e abuse-me e eu vou entrar nessa, né? Abusar mesmo. E vamos encerrar e agradecendo antecipadamente ao Gustavo, né? Eu vi uma apresentação dele e também me apaixonei. Esteja à vontade, Gustavo. Pedir para que todos fechem os olhos.
Jesus.